Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sejamos Mais Católicos. E hoje nós vamos falar sobre a Quaresma. Nós estamos no período quaresmal atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, e muitas pessoas não entendem muito bem o período da Quaresma, às vezes têm dúvidas a respeito desse tema. Então nós vamos falar um pouco sobre o período quaresmal no geral hoje. Por que são 40 dias, quais são as práticas devidas do período quaresmal, vamos falar um pouco sobre tudo isso, tá bom? Então, se você quer entender um pouco mais sobre a Quaresma, pode assistir esse vídeo que vai ser muito útil para você e compartilhe com mais pessoas que você sabe que vai ter interesse no tema, tá bom? A Quaresma é um tempo de recolhimento, é um tempo de preparação, onde a igreja ela se recolhe durante 40 dias, nesse período de conversão e de mudança de vida. É um tempo onde nós, cristãos católicos, somos convidados a pensar sobre nossos erros, nossas faltas, nossos pecados, refletir sobre a nossa vida mesmo e voltar ao nosso Senhor. Tanto que é muito comum fazer a confissão nesse período, buscar o sacramento da confissão nesse período. O canal tem um vídeo sobre confissão, vamos ter um vídeo sobre confissão específico, mas tem um vídeo de react a respeito da confissão, o tema da confissão. Vou deixar aí nos cards, aí é um vídeo muito legal lá do Santa Carona. Então é muito comum buscar a confissão nesse período justamente para se voltar ao Senhor, arrependido dos pecados. Quaresma também é um período próprio para refletirmos onde está a nossa esperança, onde nós temos colocado a nossa esperança, nas coisas desse mundo, ou é no Senhor Jesus Cristo, que é onde verdadeiramente deve ser a nossa fé e a nossa esperança. Então também é um tempo de reflexão, um tempo profundo de contrição, de reflexão, de verdadeiro deserto, vamos dizer assim, espiritual, onde nós devemos colocar a nossa vida, a nossa existência e nos perguntar onde estamos colocando a nossa esperança, onde estamos buscando, se estamos buscando a Jesus, como nós estamos na nossa vida com Deus, onde nós devemos voltar, refletir como está a nossa vida, quais são os nossos erros, nossas faltas e voltar para o Senhor. Então, é um período próprio para isso. A Quaresma inicia na quarta-feira de cinzas e termina na quarta-feira da Semana Santa, porque na quinta-feira da Semana Santa inicia o que nós chamamos de Tríduo Pascal, Então, a Quaresma nesse ano ela iniciou no dia 14 de fevereiro, que foi a quarta-feira de cinzas, e vai terminar no dia 27 de março, porque no dia 28 já é a quinta-feira santa, inicia-se o Tríduo Pascal, Então, é esse período de preparação para a Páscoa, justamente para nós voltarmos ao nosso Senhor para poder passar bem a Páscoa. E falando em quarta-feira de cinzas, vamos falar um pouco sobre o simbolismo das cinzas, As cinzas nada mais são do que uma memória, As cinzas nada mais, nada menos do que uma memória da nossa morte. Destino de todo ser humano, Um dia nós fomos pó e ao pó todos nós voltaremos. Então, na quarta-feira de cinzas, as cinzas são repousadas sobre a nossa cabeça para nos recordar que nosso destino é esse e que nós devemos buscar a conversão enquanto há tempo. Há um filósofo que dizia que a vida não é curta. Nós é que gastamos muito tempo com coisas banais. Eu não acho que a vida não é longa nem curta. Ela é o tempo suficiente para a nossa conversão, para alcançarmos a pátria eterna. A vida ela é muito curta diante da eternidade, da nossa alma, da nossa vida eterna. Mas ela é longa o suficiente para a nossa conversão, para nós voltarmos ao nosso Senhor e conseguirmos conquistar a nossa salvação. Tomar posse da nossa salvação, que veio de Jesus Cristo. A Quaresma ela tem 3 aspectos que nos remetem ao desprendimento das coisas desse mundo: a oração, o jejum e a esmola. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre cada um desses tópicos, mas também vamos ter vídeos específicos sobre eles. Inclusive o vídeo sobre jejum já saiu no canal, então você pode conferir. Então, falando sobre a oração. Na oração nós nos abrimos diante de Deus. Nós entregamos o nosso coração a Deus, a Jesus. Nós reconhecemos muitas vezes que nós somos falhos, nossa pequeneza, nossa miséria. E a oração também ela é um ótimo remédio contra a soberba, o orgulho, a avareza, porque nós damos glória a Deus. Nós reconhecemos que Ele é o nosso único Senhor, nosso único Salvador. Então a oração ela nos ajuda nesse crescimento espiritual. Nesse período quaresmal é importante então intensificar as orações. Se você não reza todo dia, é bom você rezar todo dia. Se você já reza todo dia, é bom você intensificar ainda mais suas orações. Fazer suas orações de forma mais bem feita ou, eventualmente, acrescentar orações a mais no seu dia a dia. O importante nesse período quaresmal é intensificar as nossas orações, porque as nossas orações elas nos levam a Deus. Com a nossa oração nós fazemos nosso diálogo com Deus, nós nos abrimos diante de Deus, nós nos abrimos para a graça de Deus
e reconhecemos a nossa pequenez. Então a oração ela é muito agradável ao Senhor. E nesse período da quaresma é o período próprio para intensificar as nossas práticas de oração. Bom, falando então sobre o próximo tópico, que é o jejum. O jejum é próprio da quaresma porque a quaresma é um tempo de mortificação. E com o jejum a gente oferece algum sacrifício a Deus, um sacrifício que é agradável a Deus. E o jejum ele é ótimo para nos ajudar a nos desprender da nossa própria vontade, para fazer a vontade de Deus. Nos ajuda no nosso autodomínio, no nosso autocontrole, para que nós não cedamos à nossa própria vontade, que nos leva muitas vezes a fazer as coisas da carne, mas estejamos mais propícios a fazer a coisa do céu. O jejum também é muito bom para nos educar as nossas más inclinações, como por exemplo a gula, né? Quem come muito, ou quem tem qualquer outro desvio. O jejum nos ajuda nesse crescimento. E veja, não convém no período quaresmal fazer jejum de algo que você não sinta tanta falta, algo que você consegue ficar sem comer, por exemplo, e não sinta tanta falta, mas também não convém fazer jejum de alguma coisa que você precisa muito, né? Alguma coisa que você não fica sem, em termos de necessidade mesmo, necessidade de vida, né? Então você tem que ponderar aí o que você vai fazer jejum, mas é importante nesse período quaresmal oferecer ao Senhor os jejuns, especialmente nas quartas e nas sextas-feiras. Também é muito válido fazer mortificações. A gente chama de mortificação quando você oferece ao Senhor alguma penitência ou um sacrifício. Por exemplo, ficar sem redes sociais, ficar sem televisão, séries, novelas, ou ficar sem jogos, ficar sem doce um dia. Então, são mortificações, é diferente do jejum. No vídeo sobre jejum eu explico como fazer jejum, então você pode assistir o vídeo para entender o que é jejum. As mortificações são esses outros sacrifícios que nós oferecemos ao Senhor, que também são muito agradáveis a Ele. Porém, jejum é jejum e mortificação é mortificação. A quaresma, o período quaresmal, ele é propício para ambas as coisas, porque nos ajuda no nosso crescimento, no nosso autocontrole e também nesse processo de conversão, né? Então, a quaresma é um período muito propício para fazer jejuns e mortificações e oferecê-las ao Senhor. Bom, então falando do terceiro tópico, que é a esmola, né? Esmola ou caridade. Bom, a esmola, caridade, não é necessariamente dar esmola aos pobres, aos mendigos. Isso é muito bom, mas a esmola, a caridade, vai além disso, né? A esmola e a caridade é dar-se ao outro, é se disponibilizar ao outro, é você estar disponível para ajudar as pessoas. É você estar disponível para ajudar as pessoas, é você estar disponível para ajudar o seu próximo, né? A esmola, a caridade desse tempo é você fazer as suas boas ações, mas fazê-las por amor a Deus e não por amor de si mesmo ou para simplesmente agradar o próximo e se aparecer. É muito interessante que São Paulo vai dizer, em uma de suas cartas, justamente isso, né? Ainda que eu desse todos os meus bens, né, aos pobres, não é exatamente essas palavras, mas alguma coisa nesse sentido. Se eu não tivesse caridade, de nada serviria. Então a caridade vai muito além de você doar os seus bens, vai muito além de você doar as suas coisas ao seu próximo. A caridade é ajudar, é disponibilizar seu tempo, é ouvir uma pessoa que precisa conversar, é você oferecer ajuda a um necessitado, é você conversar com alguém que precisa de um conselho. Isso tudo são obras de caridade. E a caridade, a esmola, nos ajuda também a desprendermos de nós mesmos, do nosso eu, do nosso ego, da nossa vontade, nos ajuda a ser menos avarentos, a estar mais disponíveis, mais abertos ao amor ao próximo. E se nós conseguimos amar plenamente o nosso próximo, nós vamos conseguir amar mais perfeitamente a Deus. Então a caridade é muito propícia também para esse tempo. A caridade é a esmola, né? Não de dar esmola, de dar dinheiro, como eu expliquei, mas de todas essas boas obras, as boas ações que nós podemos fazer ao próximo, por amor a Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, jejum, oração, jejum e esmola, caridade, né? São os 3 pilares aí da quaresma. E lembre-se, o jejum das sextas-feiras continua. A igreja ela prescreve que você tem que sempre fazer a penitência de não comer carne às sextas-feiras do ano, porque toda sexta-feira é penitencial. Exceto aquelas que cai alguma solenidade, por exemplo, cai o Natal na sexta-feira, você pode comer carne na sexta. Fora isso, todas as sextas são penitenciais. Então você pode fazer nessa quaresma a mortificação, a penitência mais dolorosa de todas, mas não justifica você comer carne na sexta-feira. Da mesma maneira também não justifica você comer carne
Não justifica você não fazer penitência, uma outra penitência na quaresma, porque você não come carne na sexta. Não é isso. Não comer carne na sexta já é um preceito da igreja. Então não quer dizer que você, não vou fazer penitência na quaresma porque eu já não como carne na sexta-feira. Não é isso. Não comer carne na sexta já é o básico. É o que a igreja ordena, manda fazer. Abstinência de carne. Os mandamentos da igreja de guardar, abster-se de carne, jejuar e abster-se de carne enquanto manda a Santa Mãe Igreja. A igreja manda na sexta, tem que fazer na sexta. Você tem que fazer outra penitência na quaresma, né? E também buscar com essas penitências, mortificações e sacrifícios o crescimento da sua alma, né? O crescimento espiritual da sua alma. Bom, e por que a quaresma tem 40 dias? A quaresma tem 40 dias é muito interessante. Vamos dizer assim, até o século IV, a preparação para a Páscoa, para o período pascal, durava 3 dias. Então os cristãos reservavam 3 dias para se preparar. Porém, conforme passar o tempo, os cristãos foram percebendo que esse período de 3 dias era muito curto para um evento tão importante quanto a Páscoa. E aí foi-se então já inclinando a um período maior. E o número 40 ele tem um significado bíblico muito importante. Por exemplo, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. O povo hebreu foi condenado por Deus a caminhar 40 anos no deserto por eles não terem confiado plenamente em Deus. Jonas pregou aos ninivitas e os ninivitas fizeram jejum durante 40 dias e 40 noites para que Deus não destruísse a cidade de Nínive. E o próprio Jesus ele passou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. Então, com base nisso, o período de preparação para a Páscoa do Senhor passou a ser de 40 dias, observando todos esses exemplos bíblicos, né, de período do número 40, o significado que ele tem relacionado à conversão, à redenção, à mudança de vida. E surgiu assim, né, a quaresma, né, os 40 dias de preparação para a Páscoa. E um último esclarecimento, um último ponto, uma última questão de por que fazer penitência na quaresma. Bom, diante de todos os exemplos que nós damos, a penitência quaresmal ela é própria para incentivar e reforçar esse pensamento de conversão. Porque sentir dor não é uma coisa ruim desde que seja para a glória de Deus. A penitência é uma dor que você vai sentir, né? Você vai ficar sem comer alguma coisa, vai ficar sem fazer alguma coisa que você gosta, vai abrir mão, vai fazer coisas que você não gosta, isso também é penitência. Então, sentir dor não é ruim desde que seja para a glória de Jesus. E nós, às vezes, na nossa vida, vivenciamos situações de dores, mesmo sem necessariamente ser uma penitência. Por exemplo, aceitar de bom grado alguma situação difícil que a vida lhe propôs, alguma doença, alguma coisa ruim que aconteceu, perder o ônibus, sei lá. Aceitar isso de bom grado e dar a glória a Deus também é uma forma de se fazer penitência, não é mesmo? Porque a vida não ia ser fácil. O próprio Jesus ele falou para nós, né? Quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Então nós devemos, nesse período quaresmal, buscar tomar as nossas cruzes para seguir mais perfeitamente a Jesus Cristo. Quaresma é esse período onde nós deixamos o homem velho de lado e nos abrimos para o novo que Jesus tem para nossas vidas. Renovamos a nossa carne e o nosso espírito. E nós levamos as nossas cruzes, não por masoquismo, mas porque assim como nós queremos levar as nossas cruzes com Jesus Cristo, nós também queremos ressuscitar com Jesus no dia final, né? Então a penitência é importante para tomar posse disso, das suas cruzes, ajuda nesse período de conversão, de remissão, de mudança de vida, para que nós possamos um dia também ressuscitar com Jesus Cristo e estarmos junto dele, né? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Ficamos por aqui, agradeço por você ter assistido até o final e sejamos mais católicos. Tchau!